Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa correção. A gente vai corrigir agora a prova de Direito do Consumidor da Defensoria Pública de Pernambuco. Eu me chamo Maria Eduarda Cerejo, sou defensora pública hoje aqui no estado de Goiás, sou titular de uma defensoria pública cível que trata de matéria consumerista, trata de matéria também de fazenda pública e civil comum. Esse aqui é Quincas, que está passando por aqui querendo aparecer no vídeo. E sem mais delongas, vamos então. Foram 7 questões, foram 6 questõezinhas de direito do consumidor para a gente comentar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos botar aqui no. Oh, Jesus! No modo de apresentação. Pronto. Vamos lá. Pessoal, a prova de consumidor eu achei bem dentro do padrão da FGV, certo? Enunciados com casos concretos, uma mistura boa de jurisprudência e lei, mas destaco para vocês que eu acho que tem uma questão que é passível de anulação por ter mais de uma resposta correta. E aí vou deixar aqui para vocês usarem aí para os recursos até hoje, meia-noite. Então, vamos lá. Iniciar a nossa análise. Vamos começar pela questão 66. Eu estou usando a prova amarela, tá, gente? Tipo 3. Então, Maria Firmina, consumidora habitual de serviços financeiros, teve seu pedido de concessão de crédito negado por instituição bancária sob a justificativa de apresentar risco de inadimplemento apurado por meio de sistema interno de análise estatística de perfil. Ao buscar esclarecimentos, foi informada de que o banco usava um método de score de crédito fundamentado em dados públicos e privados sem que tivesse sido previamente consultado. Inconformada, Maria procura a defensoria pleiteando medida judicial que assegure o acesso ao detalhamento das informações pessoais usadas no cálculo do score e identificação das respectivas fontes de dados. Sobre o fato acima relatado, com base na jurisprudência do STJ, aplicável ao direito do consumidor, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o gabarito aqui é a letra A. Fundamento tá aqui é essa súmula aqui do STJ, súmula 550, que vai nos dizer que a utilização do score de crédito, método estatístico de avaliação de risco, que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. Ou seja, justamente aqui o que nos diz a alternativa A, que diz que o uso do score de crédito dispensa o consentimento do consumidor, mas obriga a prestar, mediante solicitação, esclarecimentos sobre os dados pessoais utilizados e as fontes consideradas no cálculo. Vamos olhar, então, o erro das próximas alternativas. O uso de score de crédito constitui tratamento de dados pessoais sensíveis, sendo vedado. Não é vedado, né? Como nós vemos, a jurisprudência amplamente aceita o uso do score de crédito. C, o score de crédito configura banco de dados. Aqui, ó, gente, não constitui banco de dados. Estava na súmula, então é errado. A recusa de crédito com base em score de risco é considerada prática abusiva, salvo se houver expressa autorização do consumidor para análise de seu perfil financeiro. Tá aqui mais uma vez, ó, dispensa consentimento do consumidor e não é considerada prática abusiva, gente. É um método, né, de risco, realmente, para uma prestação de serviço de crédito responsável, que inclusive foi incluído lá no Código do Consumidor com a lei do superendividamento. Deve ser observado pelas instituições financeiras a prática de um fornecimento de crédito responsável, ou seja, que vise evitar um superendividamento. E aqui, né, no enunciado já nos diz que Maria Firmina ela é uma consumidora habitual de serviços financeiros. Por fim, a alternativa é: o banco está dispensado de prestar informações sobre os dados por se tratar de metodologia sigilosa e protegida por segredo. Também não, nós vimos aqui que o consumidor tem o direito de solicitar esses esclarecimentos, certo? Então, gabarito, letra A, sem maiores considerações, tudo estava contido aqui na súmula 550 do STJ. Então, vamos lá, próxima questão. Pessoal, essa daqui é a máxima atenção, é a questão que eu acredito que pode ter aí uma discussão recursal. Vou explicar para vocês. Vamos olhar aqui o caso concreto.
Carlos adquiriu um notebook em uma grande rede varejista e, no momento da compra, foi induzido a contratar um seguro contra roubo e furto, fornecido aqui por essa empresa. 3 meses depois, enquanto estudava em uma biblioteca pública, teve o notebook furtado, sem que houvesse qualquer tipo de violência ou arrombamento. O equipamento foi retirado de sua mochila quando ele se ausentou momentaneamente do local. Carlos registrou o BO e acionou a seguradora, que recusou o pagamento da indenização, alegando a existência de cláusula no contrato que excluía expressamente a cobertura em casos de furto simples, cobrindo apenas roubo e furto qualificado com rompimento de obstáculo, conforme previsto nas condições gerais do seguro. Diante da situação apresentada, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ, assinale a alternativa correta. A banca, pessoal, deu como gabarito a alternativa D. A cláusula é abusiva, pois restringe o direito do consumidor de forma desproporcional e sem a devida clareza, violando os deveres de informação e transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Ok, qual é a questão? É que essa questão aqui se amolda justamente a esse julgado, que é até um julgado antigo do STJ, que é o fato de o contrato de seguro ser limitado aos casos de furto qualificado exigiria que fossem detalhadamente explicadas ao contratante as diferenças entre uma e outra espécie de furto. Como o consumidor é considerado vulnerável, presume-se que ele não possui esse conhecimento. A gente até tem aqui que estava previsto furto qualificado com rompimento de obstáculo lá nas condições gerais de seguro. Mas o enunciado não nos diz que isso foi explicado para Carlos, ou seja, que havia ali uma descrição do que é furto qualificado com rompimento de obstáculo. Nesse sentido, eu entendo que a alternativa C ela também está correta. Por quê? Porque diz que a cláusula é nula por conter termos técnicos jurídicos como furto qualificado, sem tradução ou explicação acessível ao consumidor médio no momento da contratação. E aí, essa cláusula vai ser nula por quê? Deixa eu mover aqui agora. Porque o artigo 51 nos diz que todas as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Então, se aqui no julgado do STJ ele nos disse que essa cláusula é abusiva, consequentemente, ela também é nula. E o fundamento aqui da alternativa C é justamente esse aqui do STJ, que se amolda plenamente ao caso narrado. Então, eu acredito que aqui nós temos duas alternativas corretas, certo? Então, sugiro que seja feito recurso dessa questão. Vamos olhar aqui outras alternativas para ver qual é o erro, então. A cláusula é válida, pois limita objetivamente os riscos cobertos e está em conformidade com a liberdade contratual das partes em seguro de bens móveis. Nós já vimos que a jurisprudência do STJ diz que essa cláusula é abusiva. Então, é errado. A cláusula é nula por ofensa à função social do contrato, uma vez que frustra a expectativa legítima do consumidor de ser protegido em qualquer hipótese de perda do bem. Não é isso que nos diz. Nos diz que desde o início ele sabia que era um seguro contra roubo e furto. Então, não era um seguro contra a perda do bem, né? Então, também está errado, porque essa parte aqui não se podia dizer que o consumidor tem uma expectativa legítima de qualquer hipótese de perda. A nomenclatura do seguro já diz que é roubo e furto. A questão é que não discrimina, né, o que é um furto simples, o que é um furto qualificado. A alternativa é: a cláusula é considerada abusiva caso o consumidor comprove que houve falha na prestação de serviço da loja vendedora ao apresentar o produto sem a devida segurança. Então, a alternativa não tem nada a ver com o caso concreto, né? A segurança aqui do produto não está sendo questionada, né? A segurança do produto em si, contra defeito, e a loja não tem nada a ver com o furto que foi ocorrido numa biblioteca. Então, a alternativa está bem descompassada do caso concreto. Não, a questão aqui não é falha na prestação de serviço da loja vendedora em relação à segurança do produto, é em relação à contratação do seguro. Então, nós temos aqui, né, essa duplicidade de gabarito, banca indicou a alternativa D, sugiro que recorram para considerar também a alternativa C e, portanto, se tem duas alternativas certas, questão deve ser nula. Vamos lá para a próxima questão, 68. Em Petrolina, Pernambuco, Patrícia adquiriu uma escada metálica no estabelecimento Supermercado Melhor Preço, sendo produto fabricado pela Sociedade Empresária Indústria do Céu, com a finalidade de realizar pequenas reformas em sua residência. Na primeira utilização do equipamento, seguindo as instruções constantes no manual de fabricantes, um dos encaixes se desprendeu repentinamente, provocando a queda de Patrícia, que sofreu fratura no brasilete e múltiplos hematomas. Patrícia procurou a defensoria em busca de orientação e reparação pelos danos sofridos.
Com base no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente CDC, avalia a situação descrita e assinala a afirmativa correta. Pessoal, caso clássico aqui de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Rapidamente, vamos aqui relembrar. Qual a diferença? Responsabilidade pelo vício, responsabilidade pelo fato. Responsabilidade pelo vício é intrínseco. O problema, o defeito, está no produto. Ele para de funcionar. Então, seria, por exemplo, a escada que simplesmente não monta. Não monta, está faltando uma peça. Esse produto está viciado. Outra coisa é a responsabilidade pelo fato. No fato, o vício é extrínseco. O vício ele gera um dano externo. No caso aqui, Patrícia, que sofreu uma queda, sofreu uma fratura, sofreu múltiplos hematomas. Então, deixa de ser simplesmente um problema do produto ou do serviço e passa a atingir a integridade física ou, digamos, em outras situações, integridade moral, integridade psíquica da pessoa que está usando aquele produto. Então, neste caso aqui, responsabilidade pelo fato. E qual é o tratamento dado pelo nosso Código Civil, a responsabilidade pelo fato? Deixa eu me tirar aqui para a gente olhar aqui o artigo 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. Fabricante, produtor, construtor, nacional, estrangeiro, importador respondem, independentemente da existência de culpa, ou seja, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, tudo isso, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e riscos. Então, nós temos aqui, né, no nosso enunciado, nós temos um estabelecimento comercial que vendeu, comerciante, e nós temos a fabricante, que é a indústria do céu. Então, aqui, o fabricante ele vai responder nesses termos. Agora, comerciante não está no rol do artigo 12. Isso porque, no caso de responsabilidade pelo fato, comerciante ele só vai ser responsável subsidiariamente nos termos do artigo 13. O comerciante só vai ser responsabilizado quando o fabricante não for identificado, né, o construtor, o produtor, o importador, o produto for fornecido sem identificação clara do fabricante ou não conservar adequadamente produtos perecíveis. Então, aqui, o que nós temos é que o fabricante está identificado. Não se trata de produto perecível. Portanto, não vai haver, a princípio, responsabilidade do supermercado. Vai haver responsabilidade apenas do fabricante. Por isso, gabarito aqui, letra E, que nos diz que a responsabilidade é da indústria, independentemente da existência de culpa, porque é objetiva, como nós vimos, pela reparação dos danos sofridos por Patrícia. Então, vamos olhar as outras alternativas. Por se tratar de fato do produto, Patrícia não poderá exercer seu direito à inversão no ônus da prova. Errado. A inversão no ônus da prova ela é prevista como direito básico do consumidor, e ela vai se aplicar quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor. Lembrando que é uma regra de instrução, não de julgamento. Então, não há restrição para ocorrer no caso de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. A responsabilidade pelo fato do produto é subjetiva, é errado. Nós já vimos aqui que é objetiva. Por fato do produto, o supermercado e a indústria respondem direta e solidariamente. Errado também, porque o artigo 13 nos diz que o comerciante só é subsidiariamente responsável. E a alternativa D. O supermercado só será responsabilizado pelo acidente se Patrícia comprovar dolo ou culpa grave. Não, não são esses os requisitos, né? Os requisitos, como nós vimos, são não identificar o fabricante ou não conservar adequadamente o produto perecível, né? Ou então não haver identificação clara do fabricante. Então, gabarito aqui, tranquilamente, letra E. Questão 69. Questão 69 também é um tema bem batido da FGV, que é a desconsideração da personalidade jurídica na esfera do direito do consumidor. Então, vamos lá. Raquel contratou um curso técnico junto à instituição de ensino operada pela Sociedade Empresária Absoluto Saber, localizada em prédio alugado 10 dias após o pagamento integral do valor do curso, a sociedade encerrou abruptamente suas atividades, esvaziando imóvel sem qualquer aviso prévio. Funcionários que compareceram ao local afirmaram desconhecer o motivo do fechamento e Raquel não conseguiu localizar qualquer representante da sociedade. Isso aqui é importante. Uma consulta pública revelou que a pessoa jurídica mantém CNPJ ativo, porém sem bens registrados em seu nome. Posteriormente, Raquel descobriu que o sócio majoritário da Absoluto Saber passou a operar atividade empresarial semelhante, com estrutura idêntica de marketing, corpo docente e material pedagógico, por meio de novo CNPJ, agora em Garanhuns,
a aproximadamente 230 quilômetros. Em razão disso, procurou a Defensoria com o intuito de viabilizar judicialmente a recuperação dos valores pagos. Sobre o fato relatado, assinale a afirmativa correta com base no CDC. Pessoal, gabarito aqui, letra C, tá? Que nos diz que a decretação da personalidade jurídica pode ser decretada nas relações de consumo, sempre que sua utilização representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Exatamente a previsão legal aqui do parágrafo 5º do artigo 28 do CDC. Lembrando, pessoal, que o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria menor da desconsideração jurídica. O que é que isso quer dizer? Que são menos critérios do que a teoria adotada no Código Civil, que é chamada de teoria maior, que exige o quê? Desvio de finalidade ou então confusão patrimonial. O Código de Defesa do Consumidor não exige nada disso. Exige apenas que a personalidade seja, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. Vamos analisar aqui, então, as outras alternativas para encontrar o erro. Alternativa A. A desconsideração da personalidade no CDC somente é admitida quando ficar comprovado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Isso aqui é a previsão do Código Civil. A mera dificuldade de localização do fornecedor não autoriza por si só a desconsideração, pois a responsabilidade limitada garante a autonomia patrimonial. Também é errada. Por quê? Porque sempre, é difícil ter esse nome na lei, né? Mas sempre que a personalidade for de alguma forma obstáculo, vai caber a desconsideração. Então, sim, por si só, a dificuldade de localização já justifica. E tem jurisprudência sobre isso também, das Cortes Superiores. D. A responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade empresária somente pode ser reconhecida após o encerramento formal da pessoa jurídica. Errado, gente. Não existe essa exigência legal. Eu comentei com vocês na prova de civil, é realmente muito difícil, às vezes, encontrar o erro quando o erro está na absoluta inexistência daquela norma. Porque você não tem a segurança ali. Poxa, em nenhum lugar está previsto isso, mas leve em consideração sempre que a regra aqui, nesse caso de desconsideração da personalidade, é que é muito aberto. Tem aqui, ó, um sempre. Sempre. Então, não tem nenhum critério restritivo para essa desconsideração acontecer. Então, considerando que tem aqui um critério restritivo que não tem previsão em lei e que a gente tem aqui um sempre, essa daqui já está errada, porque não existe essa exigência. A alternativa é: como ocorreu o encerramento abrupto das atividades e a continuidade em outro CNPJ sob o mesmo comando, é aplicável à teoria menor, exigindo prova de fraude e confusão patrimonial. Também é errado, porque não exige prova da fraude nem da confusão patrimonial. Isso aqui está mais alinhado à previsão do Código Civil. Então, pessoal, gabarito aqui, letra C, letra de lei, tá? Vamos para a próxima questão. Penúltima questão, dessa vez sobre tutela coletiva, né? Uma prova que realmente não teve tutela coletiva como matéria autônoma. Essa daqui foi a representação da tutela coletiva na prova. Questão 70. O MP de Pernambuco propôs ação civil pública contra uma sociedade empresária de eletrodomésticos, visando a reparação dos danos sofridos por centenas de consumidores que adquiriram fogões com defeito de fabricação. Deixa eu grifar aqui direito. Fogões com defeito de fabricação, que provocavam explosões ao serem ligados pela primeira vez. As vítimas estavam localizadas em diversas cidades do estado e todas adquiriram o produto no mesmo período promocional. Na inicial, o MP requereu a condenação à reparação dos danos morais e materiais individuais dos consumidores, além da substituição dos produtos e indenização por danos sociais. Sobre a hipótese apresentada com base no CDC, assinale a alternativa correta. Por que é que eu grifei esses pedaços aqui para a gente, pessoal? Por quê? Aqui nós já podemos extrair que o caso é de direitos individuais homogêneos, que são aqueles que têm uma origem comum. Qual a origem comum aqui, gente? Adquirir o produto no mesmo período promocional, o mesmo produto, que apresenta o mesmo defeito, né? Essas explosões ao serem ligadas pela primeira vez. Com base nisso, nós já temos aqui que o gabarito é a letra E, que nos diz que o MP tem legitimidade para a propositura da ação, ainda que pleiteie reparação de danos individuais homogêneos, por se tratar de direito decorrente de origem comum. Tudo certo. Tá aqui, ó. Artigo 81 do CDC, interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos como os decorrentes de origem comum. E o 82, que nos diz que, para os fins do artigo 81, parágrafo único, que é esse reproduzido aqui em cima, são legitimados concorrentemente o Ministério Público.
De fato, houve uma discussão no STJ se o MP teria legitimidade no caso de individuais homogêneos, porque as pretensões são divisíveis. Isso é importante para a gente analisar os erros das próximas alternativas. Mas ficou sedimentado no STJ que havia, sim, legitimidade do MP para a tutela de direitos individuais homogêneos, certo? Apesar dessa divisibilidade nesse caso. Vamos analisar, então, o erro das alternativas. O MP não possui legitimidade para propor a CP com pedido de indenização por danos individuais, pois estes somente podem ser pleiteados pelos próprios consumidores lesados. Errado, gente, justamente porque eles são legitimados para pedir, né, para defender interesses de origem comum. Recording in progress. Então, pessoal, a alternativa A está correta, porque o MP possui sim essa legitimidade, como a gente viu, e vai poder pleitear os danos individualmente, porque no caso aqui são direitos individuais homogêneos mesmo. Então, vai haver a possibilidade de se discriminar qual é o dano sofrido por cada indivíduo, porque há divisibilidade nos direitos individuais homogêneos. E como já foi reafirmada a legitimidade do MP, essa alternativa aqui já pode ser afastada. Os danos causados por defeitos em produtos comercializados por empresa privada não configuram lesão ao direito do consumidor, pessoal. É errado, né? Aqui é questão de conceito de fornecedor. As empresas privadas que vendem produtos são, por força do conceito legal, fornecedoras. Se elas são consideradas fornecedoras, regramento do CDC se aplica às empresas privadas. Portanto, é errado. C. A sentença proferida em ação coletiva que versa sobre interesses individuais homogêneos faz coisa julgada apenas entre os legitimados que figuraram no polo ativo do processo, não produzindo efeitos em favor dos demais consumidores. Errado, gente, porque aqui vai produzir efeitos em relação a todas as pessoas que adquiriram esse produto, que comprovem, né, essa origem comum, que comprovem que sofreram um dano que foi decorrente dessa mesma origem comum. Né? Os efeitos aqui não são restritos às partes do processo. Era para ter colocado aqui o artigozinho para a gente analisar a coisa julgada nas ações coletivas, mas infelizmente não coloquei. Quem sabe na próxima oportunidade a gente aprofunda nisso. Então, alternativa D, a reparação dos danos sofridos pelos consumidores que adquiriram os fogões configura interesse individual homogêneo, classificado como direito transindividual. Aqui está o erro, gente, de natureza indivisível, cujos titulares são unidos pela origem. Como a gente já pautou várias vezes, a natureza dos direitos individuais homogêneos não é indivisível. É tanto que o próprio código nos destaca aqui, ó, que os difusos têm natureza indivisível, os coletivos têm natureza indivisível. Mas ele não fala isso aqui nos direitos individuais ou homogêneos. Então, aqui, errada a alternativa D. E gabarito a alternativa E. Agora vamos para a última questãozinha, questão 71. Uma sociedade empresária do ramo de suplementos alimentares promoveu campanha publicitária de alcance nacional veiculada em redes sociais, na qual afirmava que determinado produto seria capaz de reduzir até 20 quilos em um mês, sem necessidade de dieta ou prática de exercícios físicos. Um sonho. A propaganda incluía imagens de pessoas que teriam perdido peso de forma expressiva em curto período, acompanhada de depoimentos de clientes reais e de supostos médicos, cujas identidades não eram reveladas. Adicionalmente, contratou influenciadores digitais para divulgar o produto em seus perfis pessoais, utilizando linguagem informal e promessas de eficácia. Com base nas disposições de CDC relativas à publicidade e propaganda, assinale a alternativa correta. Pessoal, gabarito aqui, letra B. A promessa de perda de peso sem esforço, associada à ausência de comprovação científica e ao uso de testemunhos genéricos, caracteriza a publicidade enganosa, vedada pelo CDC. Trouxe aqui para vocês o artigo 37 do CDC, que vai nos trazer a definição do que é publicidade enganosa, qual seja qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Grifei aqui natureza, características e qualidade, porque é o que mais se amolda aqui ao caso concreto que nós estamos analisando. E aí, o que é que nós temos?
Pessoal, um produto ser capaz de reduzir até 20 quilos em um mês sem necessidade de dieta, o fato de eles estarem aqui dizendo que eram clientes reais e supostos médicos, nos faz concluir por uma falsidade de informação. Diferentemente da publicidade abusiva, a publicidade enganosa, ela parte realmente dessa premissa falsa, né, de que está havendo aqui a utilização de uma premissa falsa para vender o produto. E aqui nós temos, de fato, uma premissa falsa. Não é abusiva, porque abusiva ela é bem mais restrita, ela é uma publicidade discriminatória, é uma publicidade que incita violência, que explora medo, explora superstição. Então, não é o caso dessa propaganda que a gente está vendo aqui. Eu não consigo visualizar uma abusividade, eu consigo visualizar uma premissa falsa. Então, vamos olhar aqui as outras alternativas. A utilização de imagens de consumidores e médicos fictícios sem devida identificação configura apenas vício de informação e não caracteriza publicidade enganosa. É errado, né, gente? Porque se eu tenho consumidores médicos fictícios sem que isso seja muito claro, ou seja, sem que dê para ver que é uma propaganda encenada, né, que está ali encenando um consultório médico, mas que sim, a pessoa está se passando por médico, olhando para a câmera e dizendo os benefícios daquilo, isso é sim enganoso. Você está assumindo que aquele ator, que aquela atriz é um médico ou uma médica. Então, não é apenas um viés de informação. C. A contratação de influenciadores dispensa a sociedade de garantir a veracidade da informação divulgada, pois a publicidade deixa de ser institucional e passa a ser pessoal. É errado também, gente. Inclusive, já é pacífica a aplicação do CDC nessa questão, principalmente de publicidade enganosa e abusiva, quando ela é feita por influencers. Então, influenciadores, né? Lancei um inglês desnecessário aqui. Os influenciadores, eles estão submetidos, sim. Inclusive, precisam sinalizar as publicidades que eles fazem. Eles estão submetidos ao CDC. Não há nada que falar em dispensar essa garantia de veracidade. Alternativa D. A publicidade veiculada em redes sociais não está sujeita às mesmas normas do CDC, aplicáveis à televisão, rádio ou jornal, pois se trata de ambiente digital com liberdade de expressão ampliada. Mesma coisa aqui da alternativa C. É pacífica a aplicação do CDC à publicidade digital. Não existe nenhuma restrição de meios no CDC para isso. Então, eles precisam, sim, observar as vedações contidas no nosso diploma consumerista. E a alternativa é: a responsabilidade do fornecedor pela veiculação de propaganda enganosa é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e prejuízo concreto. E não existe essa necessidade. A responsabilidade é objetiva, né? A responsabilidade do nosso Código de Defesa do Consumidor, ela é, em regra, objetiva. Não se exige prejuízo concreto, até porque, pessoal, a propaganda, a publicidade, ela é feita de forma muito difusa. Então, ela atinge, inclusive, de forma, né, difusa a sociedade. É muito difícil apurar um prejuízo concreto decorrente de uma publicidade específica. Então, seria extremamente prejudicial exigir a comprovação de prejuízo concreto. Aqui, o prejuízo ele é presumido, é um prejuízo coletivo presumido, certo? Então, é isso, pessoal. Analisamos todas as questões de direito do consumidor. Espero que ajude vocês no estudo de vocês, nas suas revisões. Refaçam as questões, anotem esses erros, revisem o que foi cobrado, porque a chance de repetir nas provas é muito alta. Espero que tenha dado certo para vocês, que vocês conseguiram passar. Se também não deu, não se preocupem, vamos usar aqui esse erro como combustível para as próximas provas e transformá-los em acerto nas próximas provas objetivas. Espero vê-los em breve novamente. Contem comigo e até mais.